Lendas do folclore brasileiro, Pirarucu. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos de uma lenda interessante, que eu não conhecia, e que agora venho passar para vocês. A lenda do Pirarucu. Vamos para o vídeo. A lenda do Pirarucu é uma história fascinante da cultura amazônica, que tenta explicar a origem de um dos peixes mais imponentes da Amazônia, o pirarucu, Arapaima gigas. Conhecido por seu tamanho gigantesco e força, o pirarucu habita os rios amazônicos, e é reverenciado não apenas por sua imponência, mas também pelo simbolismo de coragem e transformação que carrega consigo. Conta-se que, há muito tempo, vivia na floresta amazônica um guerreiro indígena chamado Pirarucu. Ele era um jovem forte, corajoso e habilidoso nas batalhas, porém, orgulhoso e arrogante. Pertencente a uma tribo poderosa, Pirarucu não respeitava os deuses da floresta, e frequentemente zombava de suas crenças. Era comum vê-lo menosprezar as forças da natureza, demonstrando um desprezo que contrastava com o respeito e reverência dos outros membros da sua tribo. Apesar de ser admirado por seu porte físico e suas habilidades, o comportamento de Pirarucu causava desconforto e receio entre os anciãos da aldeia, que temiam que sua arrogância pudesse trazer desgraça à tribo. Pirarucu se vangloriava de não temer ninguém, nem mesmo os deuses, e dizia que ele mesmo era invencível, o que o tornava incapaz de ouvir conselhos ou advertências. O comportamento de Pirarucu não passou despercebido aos olhos de Tupã, o deus do trovão e senhor dos céus, venerado pelos povos indígenas, como o protetor das florestas e das águas. Tupã, ao ver a soberba do guerreiro, decidiu que era necessário dar uma lição a Pirarucu, para que ele e os outros compreendessem a importância da humildade e do respeito pela natureza. Certa vez, enquanto Pirarucu caçava na mata com um grupo de guerreiros, Tupã enviou uma forte tempestade, com trovões e relâmpagos que rasgavam o céu. Era uma forma de demonstrar seu poder e de advertir Pirarucu, mas, em vez de se assustar ou se intimidar, o guerreiro zombou do poder de Tupã, desafiando-o abertamente. Convencido de que ninguém poderia derrotá-lo, Pirarucu continuou seu caminho, ignorando os sinais da tempestade. Decidido a mostrar a Pirarucu quanto ele estava enganado, Tupã invocou o espírito do deus das águas, Yaciara, para dar-lhe uma lição definitiva. Enquanto Pirarucu caçava próximo a um rio, Yaciara emergiu das profundezas, e em um instante de raiva divina, lançou sobre o guerreiro uma maldição. Pirarucu seria transformado em um enorme peixe, condenado a viver nas águas da Amazônia para sempre, sem jamais poder voltar à forma humana. Em um piscar de olhos, o corpo de Pirarucu começou a se transformar. Sua pele endureceu, ganhando uma textura escamosa, como uma armadura, e ele foi crescendo até atingir o tamanho de um gigante das águas. A força e a coragem que possuía como guerreiro foram transferidas para sua nova forma. Ele se tornou o Pirarucu, o maior peixe de água doce da Amazônia, dotado de uma força impressionante, mas condenado à solidão e ao silêncio submerso nas profundezas dos rios. A lenda do Pirarucu traz uma lição profunda sobre os perigos da arrogância e da falta de respeito pela natureza. Ao transformar Pirarucu em um peixe, Tupã e Yaciara ensinaram aos povos da floresta que ninguém está acima das forças da natureza, e que aqueles que não respeitam os deuses e a floresta podem ser punidos de maneira severa. A história alerta para o equilíbrio que deve existir entre o ser humano e o meio ambiente, e destaca a importância de viver em harmonia com as forças naturais. Para os indígenas, a lenda serve como um alerta para que as pessoas reconheçam suas limitações e se lembrem da necessidade de respeitar a floresta, os rios e todos os seres vivos. O pirarucu, como peixe, é um símbolo dessa força bruta da natureza e da transformação que pode acontecer com aqueles que desafiam os deuses. Assim, o pirarucu se tornou um emblema da Amazônia, tanto pelo seu tamanho quanto pelo respeito que evoca nos pescadores e povos ribeirinhos. Além de seu valor simbólico, o pirarucu é de extrema importância para a biodiversidade da Amazônia. Considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo, pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Sua carne é uma fonte de alimento valiosa para as populações ribeirinhas, e ele desempenha um papel importante no ecossistema amazônico. O pirarucu é também um peixe de respiração aérea, o que significa que precisa subir à superfície para respirar, característica que aumenta seu fascínio.
e que o torna vulnerável à pesca excessiva. Em muitas comunidades indígenas, a pesca do pirarucu é cercada de rituais e cuidados, e a lenda que o cerca é um lembrete constante do respeito necessário para preservar essa espécie única. Hoje, o pirarucu está ameaçado pela pesca predatória e pela degradação dos rios amazônicos, mas projetos de conservação têm sido implementados para proteger a espécie, promovendo uma pesca sustentável que respeita o ciclo de vida do peixe e a cultura dos povos que habitam a floresta. A lenda do pirarucu é uma rica narrativa que conecta a cultura, a espiritualidade e o meio ambiente dos povos amazônicos. Ela traz consigo uma mensagem atemporal sobre o respeito e a humildade diante das forças da natureza, que são maiores e mais poderosas do que qualquer indivíduo. Ao transformar um guerreiro arrogante em um peixe gigante, os deuses Tupã e Aciara nos lembram da importância de reconhecer nossos limites e da necessidade de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. O pirarucu, tanto na lenda quanto em sua forma real, permanece como um símbolo da Amazônia, um gigante das águas que inspira respeito e fascínio, carregando consigo a história de uma lição divina e a beleza e mistério da floresta. Assim, a lenda do pirarucu reforça o vínculo entre o ser humano e a natureza, convidando-nos a refletir sobre o equilíbrio necessário para preservar essa harmonia. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.